Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus queridos, existem mensagens que são estimulantes, vibrantes, reconfortantes, revigorantes. Existem mensagens que realmente são emocionantes. Existem outras que são intrigantes, que são desafiadoras. Existem outras mensagens que atendem esse propósito, porque a profecia ela vem para edificar, consolar e exortar. E hoje eu queria ser um pouco mais intrigante. Eu queria trazer uma mensagem mais desafiadora à igreja, porque é isso que o Espírito brada ao meu coração. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 20, versículo 10. Nós iremos passear um pouco na Bíblia, esteja atento. Vou precisar muito da sua cooperação, para que você tire suas próprias conclusões a partir do que está escrito. Nós cremos que a Bíblia é um manual de vida, é a palavra de Deus fiel e verdadeira. E o que nela está escrito são as direções de Deus para as nossas vidas. É a revelação do Senhor para todos os tempos. Apocalipse 20, 10 está escrito o seguinte: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Vou falar sobre inferno. E aparentemente, eu sei que esta mensagem nos tempos odiernos, no século 21, na pós-modernidade, ela soa um pouco estranho, porque parece uma reflexão medieval. Assim as pessoas têm tratado o diabo como um ser mitológico e o inferno como apenas uma fábula. E essa tem sido a maior estratégia do inimigo para o fim dos tempos. A verdade é que o diabo existe, que o inferno, ele é real. Nós podemos acreditar porque está escrito e nada nem ninguém pode violar a autoridade daquilo que foi escrito e sobretudo por quem foi escrito. O Deus que em sua essência, ele é infalível e ele estabeleceu a sua palavra como inerrante. Então vamos falar sobre o inferno. É uma mensagem que não atrai atenção, onde as pessoas não se sentem muito animadas nem confortadas, mas se você sair daqui um pouco desconfortável, eu atingi meu objetivo. Porque a pretensão é essa, é lhe incomodar. A pretensão é você sair daqui dizendo: meu Deus, que mensagem absurda, nunca mais quero ouvir algo daquele tipo. Se isso acontecer, de alguma maneira, de alguma forma, Deus nos deu graça para alcançar o nosso objetivo. Porque eu sei que toda exortação, no princípio, ela traz constrangimento, mas depois ela gera espírito pacífico por aqueles que por ela é aperfeiçoado. Então estou em paz. E quantos estão em paz comigo? Amém. Quando a Bíblia fala sobre o inferno, consultando os vernáculos originais, que são as línguas escritas, que é o hebraico, o aramaico, o grego, ela nos apresenta 7 nomes a quem é atribuído o inferno. O inferno tem os seus compartimentos, o inferno tem os seus níveis de sentença, de castigo. Então, quando a Bíblia nos fala sobre o inferno, não se trata especificamente de um lugar. Para você ter uma ideia, nós não teremos tempo suficiente para nos debruçarmos melhor sobre a natureza da profundidade e complexidade do assunto, mas existem monstros aterrorizadores que ainda estão aprisionados no inferno e só serão libertados no dia
da grande tribulação. No tempo da grande tribulação, eles serão soltos. Mas esses nomes que existem sobre o inferno é Seol, Hades, Abussos, Abaddon, Tártaros, Geena e Trófite. 7 nomes distintos sobre lugares e regiões do inferno. Para você ter uma outra noção, o inferno existe, mas nesse momento está inabitado. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Existe porque foi criado. E no último tempo Deus lançará, conforme você percebe aí, o diabo, o falso profeta, a besta, os seguidores, que são justamente aqueles que insistiram em seguir o diabo, as mentiras do diabo, o engano do diabo, a sedução do diabo ao inferno. Então o inferno existe, mas está inabitado. E pastor, onde é que estão os demônios? Efésios 6,12, você vai encontrar, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso que habita nas regiões celestes. Onde é que estão os demônios? Entre a terra e os céus, eles estão lá. Você lê Daniel, você vai perceber que Daniel orou, mas o príncipe da Pérsia, o príncipe de uma região que era um demônio, impediu que as orações viessem. Todavia, existe ainda monstros, que a Bíblia diz que vão emergir da terra, vão emergir do mar, monstros terríveis, onde a Bíblia descreve como seres sinistros, caóticos, onde vão surgir causando destruição, porque tal é o seu poder. Então é um assunto bem complexo e nós vamos nos deter aquilo que a Bíblia fala especificamente para sermos o tanto claro e objetivo possível. Nesse texto que nós lemos aqui, a parte terminal diz: de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. A Bíblia nos fala que o inferno é um lugar de tormento, é justamente o tema da nossa mensagem, os tormentos do inferno. E o primeiro tormento que há no inferno, eu quero te convidar para consultarmos o que o evangelista Mateus, no capítulo 25, versículo 30, fala. Mateus 25, 30. Os irmãos estão aqui, posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus por isso. 25, 30. Amém? Assim está escrito: e lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Primeira lição bíblica sobre o inferno, sobre os tormentos do inferno, é que é um tormento de dor, tormento de dores. Veja o que o texto nos diz: haverá choro e haverá ranger de dentes. Não se trata simplesmente de uma dor física, irmãos. É mais do que uma dor física. É uma dor emocional, é uma dor sentimental, pior, é uma dor espiritual. E quando a dor é na alma, não tem medicamento que resolva. Não tem analgésico, nem anestésico que solucione. Não tem nenhum tipo de paliativo ou placebo que venha dar sequer uma sensação de alívio. A minha professora de grego no seminário, quando ela estava dando essa aula sobre o inferno, ela falou isso, eu nunca esqueci. Também não me lembro de ter compartilhado com os irmãos. Ela disse que o seu marido adulterou várias vezes. Ela foi lá e perdoou. Uma das últimas vezes ele deixou a casa, ele deixou a família e foi conviver com a dita cuja. Até o dia que ele contraiu câncer. Descobriu que estava com câncer, ficou arrasado, arruinado, e a mulher simplesmente o abandonou, o deixou. Ele vem bater na porta da sua esposa legítima, fiel, e ela mais uma vez abriu a sua casa. Começou a cuidar dos ferimentos dele, começou a acompanhar aquele momento tão terrível na vida dele. Assim que ele ficou bom, ficou bem melhor, sabe o que foi que ele fez? Foi para trás da dita cuja. Triste, né, gente? Escuta o fim dessa história. Depois, quando acreditava que estava completamente curado, sarado, vem o problema novamente. Um efeito agora rebote. Pior do que já existia. Abro aspas, isso me faz entender que o pecado atrai muitas maldições sobre as nossas vidas e Jesus deixa isso muito bem claro.
vai em paz. Jesus curou o enfermo e disse, vai em paz, não peques mais, para que não te suceda o pior. Ele não deu atenção, e era conhecedor da palavra. Depois, o câncer vem novamente. O que é que a dita cuja faz? O abandonou, largou de novo. E a mulher começou a cuidar dele. Entre clínicas e clínicas, a mulher o acompanhando. Ele já está no estado terminal. No estado terminal, adiantando a história, porque ela contava isso para a gente chorando, ele gemia de dor. Ele rangia os dentes. Ele gemia a alma dele. Ela disse que simplesmente conseguia ouvir os gemidos, o choro, o ranger dos dentes. Ela disse que procura todos os médicos, vai insistentemente, como uma louca, por favor, me ajuda, eu não aguento mais ver esse homem aqui sofrendo de dor. E os médicos disseram, olha, nós já fizemos o que tinha que fazer, não sei por que ele está sentindo essa dor, não era nem para sentir mais. Tudo que é tipo de medicamento a gente já aplicou. E ela diz, onde é que dói, meu bem? Onde é que dói, meu bem? Onde é que dói? Ele aperta a mão dela e diz, a minha dor é na alma. É na alma. E essa foi as últimas palavras dele. Ela contou isso em sala de aula. Ela é uma cristã, temente a Deus e professora de grego do Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste no ano 2002 ou 2003. Ele disse, a minha dor é na alma. Não havia dor física mais. A dor agora era na alma. Quando a Bíblia nos fala que há um lugar de tormento, e que o tormento é de dor, e é de dor, conforme você percebeu em Apocalipse 20:10, de dia e de noite, dores e dores e dores. Meus irmãos, graças a Deus que eu nasci homem, porque eu não tinha condição de ser mulher. Quando eu vi minha esposa, ter os 2 meninos com toda a dificuldade, eu me prontifiquei, não foi nenhum pedido dela, a fazer a vasectomia. Eu faço, minha filha. Eu faço. Depois das 2 cesarianas que ela teve, todo aquele sofrimento, eu disse, Deus, graças a Deus o Senhor me fez homem. Porque é horrível sentir dor. Eu tive aos 15 anos um problema de apendicite, quando inflamou. E eu estou vivo por causa de um milagre, mas em breve palavras, inflamou e inflamação não pega anestesia, então teve que abrir no cru. Então tem 12 pontos aqui na minha barriga, uma cicatriz enorme que foi aberto no cru e ficou 7 dias aberto fazendo tratamento para não existir mais secreção. Eu sei o que é um pouco da dor. O médico que nos atendeu, um médico muito conhecido, foi Francisco Xavier, e disse, ele disse à minha mãe, pode dizer que seu filho conhece a dor do parto, viu? Porque estava a barriga aberta. Então dor é terrível, a gente não suporta dor, uma dor de dente, uma dor de ouvido, é horrível. É horrível. Agora imagine a dor de dia e de noite. Imagine essa dor que não atinge somente o físico, atinge tua alma, atinge tua vida geral, os teus sentimentos, a tua vida emocional e sentimental. Olha quando a Bíblia diz, lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Eu não sei se você já andou nos corredores dos hospitais, o barulho ensurdecedor das pessoas gemendo, das pessoas chorando. Esses dias estivemos visitando a irmã Andréa, que graças a Deus teve bebê e está melhor, mas a situação não foi fácil. Eu creio que a igreja, ao orar e erguer um clamor, Deus agiu e trouxe o livramento, porque diante do quadro, diante da situação apresentada pelos médicos, era algo assim, irreversível. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo e a sua serva está bem melhor, juntamente com a sua filhinha. Mas só anda nos corredores, é um lugar de aflição, de sofrimento, de angústia, de tristeza. E a Bíblia nos fala sobre o inferno como algo de muita dor, como lugar de tormentos e dores. Mas não é só isso. Os tormentos do inferno vão muito além de dor. A Bíblia nos fala em Isaías capítulo 8, versículo 22. Isaías capítulo 8, versículo 22. Que além de dor, o inferno também é um lugar de trevas. E para a terra embaixo, e eis angústia e escuridão, tristeza da aflição. E para as trevas,
serão empurrados. Em outra versão diz, haverá densas trevas. O inferno é um lugar de escuridão total. Trevas. Sabe quando a Bíblia fala densas trevas? Uma das pragas do Egito era as trevas. E aquelas trevas era palpável, eles conseguiam pegar aquelas trevas. As trevas do inferno, elas também são palpáveis. A escuridão você conseguir tocar. É algo terrível, meus irmãos. Eu vi um testemunho de um homem que estava na solitária devido aos seus crimes cometidos. Já tinha alguns dias na solitária, era escuridão terrível. E ele disse que o seu maior anseio era voltar a ver a luz do sol. Não era nem a comida, não era nem a bebida, não era nem a liberdade. O seu maior pedido era voltar a ver a luz do sol. Nós temos um irmão, membro da nossa igreja, que é DeAngelo. DeAngelo passou um tempo como jogador de futebol no Nepal. Ele disse que devido ao tempo, aquela região fica semanas sem ver a luz do sol. Em pleno o tempo nublado, sabe? Não é total escuridão, mas isso já causa uma aflição e um desespero naquela população, que o pessoal começa a invocar suas entidades, fazer seus rituais, para que possam ver a luz do sol. A Bíblia nos fala que é um tormento de trevas, total escuridão é o inferno. Eu não sei como há pessoas que ainda brincam dizendo que quer ir para o inferno porque Raul Seixas está lá, Elvis Presley está lá, e tem uma turma lá. Não sei como pessoas são capazes, de brincar quando na realidade não conhece bem o que é o inferno. Não tem a mínima noção do que é essa escuridão, do que são as trevas existentes no inferno. Mas o tormento não é só de dor, não é só de trevas, o tormento também é de fogo. Veja o que a Bíblia nos diz em Marcos, evangelista Marcos, capítulo 9, versículo 43. 43. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta. Melhor entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca o quê? Inextinguível. Não há como extinguir esse valor. É uma chama, é uma labareda negra. Olha o que o versículo nos diz, mesmo texto no versículo 48, sobre essa chama. Versículo 48. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Não há o que possa extinguir essa chama inextinguível, que é as labaredas negras do inferno, com odor de enxofre, conforme está escrito. Então o inferno é quente, meu irmão. Eu tenho 35 anos, nascido e criado nessa cidade, no Alto Sertão. Eu ainda não me acostumei com o calor de Paulo Afonso. Alguém aqui já se acostumou? Onde chega 40 graus, eu digo, meu Deus, se aqui já é quente, imagina o inferno. Imagina o inferno. Se é insuportável, imagine o inferno. Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas o calor é algo terrível. Agora o inferno é um calor, uma chama, uma labareda negra, onde nem um verme morre. O pior de tudo é que essa chama não mata. Pensou? Essa chama não mata. Ser lançado num lago de labaredas, de fogo, de chamas negras, e mesmo assim não morrer. É ter o seu corpo carbonizado, sentindo todas as dores e aflição, e mesmo assim procurar a morte e não encontrar, porque até a morte vai estar condenada ao inferno. Até a morte vai desejar morrer. Dá para entender isso? E não vai conseguir morrer. Tal é o lugar, tal é a situação. Eu não quero aqui ir além das Escrituras. Também não quero ser um corretor do inferno, não. Ok?
mas eu quero ser realista com aquilo que está escrito para que nós venhamos refletir sobre essa verdade ignorada, sobre essa verdade esquecida. E quando eu percebo que nós estamos vivendo esse mês de fevereiro, se você olhar o boletim, está lá o mês sobre avivamento, nós temos falado sobre avivamento, buscado avivamento, e eu percebo que nunca houve avivamento sem a pregação, trazendo a conscientização do inferno. George Whitefield estava num navio, ele começou a pregar sobre o inferno, as pessoas se lançaram do navio em alto mar. Tal era o temor que elas tinham. Mas infelizmente a gente vive num relativismo, né, que não julga mais as coisas com uma coerência e com discernimento, mas trata tudo, sabe, como normal, como natural, esse politicamente correto que tem sido uma ideologia que corrói a nossa alma e a nossa inteligência, e a gente já não fala mais sobre o inferno porque tem medo de ofender as pessoas. John Hus disse, certa ocasião, ele é o reformador que precedeu Martinho Lutero, ele disse bem assim: eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Depois vem Lutero e diz bem assim: olha, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Infelizmente nós estamos negociando a verdade, tentando suplantar a verdade, mas a verdade prevalecerá como o sol, porque está escrito: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não há como ofuscar a verdade. Por isso nós estamos aqui com muita seriedade, tratando de um assunto onde eu sei que serei julgado por acrescentar uma vírgula ou retirar um acento. Então, com muito temor e tremor, eu estou trazendo aqui essa exposição da palavra de Deus. Além de um lugar de tormento, de dor, tormento de trevas, tormento de fogo, é justamente o que nós falamos há pouco tempo, o tormento da imortalidade. É o que está escrito em Apocalipse 9, 6. Ouça isso, irmão, e pasme. Fique perplexo. Apocalipse 9, 6. 9, 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Está escrito. Dá para imaginar o que é isso? Você percebeu que nunca existiu tantos filmes de zumbis como está vendo hoje em dia? Você sabia que existe uma vertente da teologia que estuda o zumbi escatológico, o zumbi apocalíptico? Porque no fim dos tempos vai ser assim, gente. Esses filmes que a gente vê aí, com alta audiência, é tudo baseado na Bíblia. Eu não vou estar aqui para ver essas coisas. Graças a Deus. Mas o que vai haver de zumbi? Já assistiu o Clipper de Michael Jackson? Como era o nome daquele Clipper? Elba, muito bem. Como era? Thriller. É isso aí, né? Você já viu esse Clipper? O zumbi lá. Seria cômico se não fosse trágico, mas é algo parecido. É algo parecido. É o zumbi apocalíptico. É uma verdade onde as pessoas vão procurar morte e não vão encontrar. Vão procurar de todas as maneiras. Imagina uma pessoa se lançando do prédio mais alto, caindo no chão, tendo o seu corpo espatifado, mas mesmo assim vivo, sem encontrar a morte. Imagine uma pessoa, sabe, pegando uma bomba, estourando essa bomba nos seus braços, e mesmo assim, braço de um lado, perna de outro, e ela ainda viva. É isso que o texto está nos dizendo. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e buscarão de todas as formas, porque olha o que nos diz logo após: e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Nós não estamos brincando, gente. Nós estamos falando de um assunto sério. Para você ter uma noção, Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu. Muito mais. As parábolas de Jesus, elas estão mais relacionadas ao inferno do que ao céu. Os maiores pregadores que você já viu, avivalista, eu até aconselho ler o livro Heróis da Fé, fala sobre 20 homens extraordinários que mudaram o tempo e a época em que viveram.
eles falam mais sobre o inferno. Jonathan Edwards, o maior pregador do século XVIII, XIX, foi o maior teólogo e filósofo dos Estados Unidos. Esse homem, ele pregou um sermão chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. E ele falava justamente sobre a ira de Deus. E a visão que as pessoas tinham é que um abismo se abriu no meio da igreja e que estava sugando todas aquelas pessoas. E as pessoas começaram a clamar: para, Edward, para, Edward, para, Edward. Está escrito nesse livro. Tal era a consciência do que era o pecado. Agora, há um detalhe. Jonathan Edwards passou 7 dias antes orando e jejuando para pregar essa mensagem. Eu escutei uma história de um seminarista que decorou esse sermão. Esse sermão existe, tá? Decorou o sermão todinho e chegou no domingo à noite e pregou esse sermão. E as pessoas, por incrível que pareça, também caíram. E sono. E muito sono. Porque a unção não está nas letras pronunciadas, nas palavras pronunciadas. A unção está na dedicação, na consagração. 7 dias orando e jejuando para trazer aquela mensagem. E se tornou o sermão mais conhecido do mundo. Não há um sermão mais conhecido do mundo. Trouxe avivamento na sua geração através de uma palavra não tão confortante, não tão convencional. Venhamos e convenhamos. Uma palavra que não agrada a maioria, mas é como um medicamento. Você já percebeu que o medicamento ele traz desconforto? Que o remédio, na maioria das vezes, não tem um gosto, um sabor agradável, mas a gente toma porque faz bem. Quando a gente está em um período, numa etapa de tratamento, nós sentimos dor, mas é necessário para que venhamos ser curados, para que venhamos ser restaurados e reabilitados. Assim é a vida. Se você for perceber, aquilo que causa mais mal é o que nos causa mais bem. Não é? E aquilo que nos causa mais bem é o que nos causa mais mal. A Coca-Cola, por exemplo. Eu não consigo fazer boicote da Coca-Cola. Fui ver uma Coca-Cola, estava lá a Anitta. Eu disse: misericórdia. Fui para outra, estava Pablo Vittar. Eu disse: meu Deus do céu. Arranquei o rótulo e levei ela para casa. Mas ontem minha esposa testemunhou que eu me comportei bem. Só tomei suco. Ontem eu estava mal também. Ontem foi aniversário da congregação, depois teve um bolo enorme, rapaz. Vários refrigerantes. E o pessoal me atormenta, gente. E uns indivíduos, estou olhando para alguns aqui, chegar: pastor, vai aí, ó, de refrigerante. Eu vou não. Depois lá vem outro: olha, pastor, está bem geladinha. Vai não. Eu disse: vou não conheço essa voz. E resisti ao tentador e eles saíram. Mas, gente, tormento da imortalidade é algo sério. Vão procurar a morte e não vão encontrar. Não haverá suicidas, não haverá homicidas, não haverá genocídio nenhum. Que coisa terrível. Dá para imaginar como será? Terrível. Então, é o tormento da imortalidade. Eu assisti um filme antigo que tinha, alguém pode até me ajudar, tinha Brad Pitt e Tom Cruise, era Teatro dos Vampiros esse filme. Eu sei que um vampiro olhou para o outro, e vampiro é mito, é fábula, e disse: a pior maldição de um vampiro é a imortalidade. É a imortalidade, é viver. Nunca esqueci essa frase solta que foi dita nesse filme. A pior maldição, entre todas essas que a gente pode citar, é justamente essa imortalidade. É você procurar a morte e não encontrar. É terrível. E agora, por fim, o último tormento do inferno é a eternidade. Esse é o assunto mais polêmico. Porque existem alguns que não acreditam que o inferno é eterno. Acredita que haverá um aniquilamento dos ímpios. Existem outros que acreditam ainda no universalismo teológico, que Deus é tão bom que no final até Satanás será salvo. E as pessoas confundem mesmo a natureza de Deus.
E esse aqui é o assunto mais complexo, porque fala da eternidade do inferno. O inferno é para sempre. Vamos ver o que diz as Escrituras. Apocalipse 14. Versículo 10 e 11. Amém? Assim está escrito: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobre pelos séculos dos séculos, e não tem o quê? Não tem repouso, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, e aqui são os humanos, e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, não terão descanso, não terão repouso, serão atormentados de dia e de noite. Mas esse não é o único texto. Vamos para Judas. Esse não é o Iscariotes. Esse é um discípulo fiel e leal a Jesus. Esse é o irmão de Jesus. Versículo 7. Judas não tem capítulo, só tem versículo. Versículo 7. Amém? Encontraram? Assim diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo. Fogo. Agora vamos para o último versículo, só para ratificar e corroborar essa verdade. Mateus 25. Mateus 25, palavras do Mestre, Cristo Jesus. Mateus 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é tão terrível, fecha a Bíblia não, deixa ela aberta ainda aí. É tão terrível que não foi preparado para o homem. A Bíblia é clara, foi preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. Agora, versículo 46. Mesmo capítulo, Mateus 25, versículo 46. Mateus 25, 46. E irão eles para o castigo, mas o justo para a vida. Esse é o inferno, um lugar de tormentos. Tormentos, repita comigo: tormentos de dor, tormentos de trevas, tormentos de fogo, tormento da imortalidade. E quinto lugar, o tormento da eternidade. Quando a Bíblia fala sobre a eternidade, logo entendemos que é aquilo que de fato não tem fim. Não tem fim. É para sempre. E quando a Bíblia fala sobre o inferno, diz que o inferno, assim como o céu, é eterno, porque o homem foi criado para ser imortal. O homem não foi criado para morrer. A morte entra no mundo como consequência do pecado. E existem 3 tipos de morte: a física, a espiritual e a eterna. Essa é a pior de todas, e destitui o homem para sempre da presença de Deus. Não existe purgatório. Eu acho que a pior dogma que existiram, que inventaram, foi o purgatório. Como se houvesse um lugar em que pudéssemos purgar as almas daqueles que pereceram sem Jesus. Não existe reencarnação. Eu conversando com o espírita, ele disse: você não acredita em reencarnação? Eu disse: não. Mas por quê? Porque eu acredito em algo maior e bem mais sublime do que a reencarnação, que é a ressurreição. A Bíblia nos diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos nos ressuscitará com Ele em glória. A reencarnação, ela anula a verdade das Escrituras. Imagine agora um
quando houver o dia da ressurreição, e se a reencarnação, em hipótese, tivesse algum sentido de ser verdadeira, um espírito teria dezenas de corpos, algo completamente contraditório. Mas a visão espírita kardecista, ela é cíclica, diferente da visão cristã e judaica, que é linear. A história tem início, tem meio e tem fim. Se aproxima do fim como nunca. Não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe aniquilamento dos ímpios, não existe universalismo teológico. A verdade é que o inferno é eterno. Não brinque com o diabo, porque o diabo não brinca com ninguém. Não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Ele não se contenta em roubar, ele quer matar. Ele não se contenta em matar, ele quer destruir. Eu vi uma história terrível há muito tempo, de dois homens muito amigos, sócios. Só que houve um conflito de interesses entre eles e causou uma ruptura na amizade deles. Um deles foi responsável pelo sequestrar o filho do outro. Visitavam a mesma casa, sequestrou, roubou. Não satisfeito de sentir, ou melhor, de saber da dor do sequestro do seu ex-sócio, ele mata. Ele mata, além de roubar, ele mata. Não satisfeito simplesmente em ver o pobre coitado sofrendo com a dor da perda e da morte, ele simplesmente faz uma cremação do corpo e manda as cinzas em um pote para o seu ex-sócio. Quando eu vi essa história há um tempo já, eu disse: eis aí a tríplice missão de Satanás: roubar, matar e destruir. Ele quer nos transformar em cinzas, acabar com nossa história, acabar com nossa vida, acabar com nossa reputação, acabar com a nossa família, acabar com o nosso ministério. Ele não se satisfaz quando ir até a última instância e destruir totalmente a nossa vida. Quando a Bíblia nos fala que o inferno é eterno, eu não estou aqui brincando. Eu peço a Deus que gere temor em nosso coração sobre a seriedade desse assunto. Eu posso ser interpretado como lunático, como cafona, como quadrado, retrógrado, absoluto, arcaico, seja o que for. Mas nunca serei interpretado como omisso. Quero chegar diante do meu Deus dizendo: eu preguei sobre o inferno. Preguei conforme está escrito em tua palavra, Senhor. Para despertar o nosso temor reverencial para esse fato, para essa realidade ignorada, subestimada em nosso tempo como em nenhum outro tempo. Você não vê mensagem sobre o inferno, gente? Você não vê? A gente quer construir, o materialismo nos ensina a construir o céu na terra. E os filósofos dizem que o inferno é aqui, que nós somos os diabos. E aí nós estamos uma geração intelectualizada e simplesmente ignora a palavra de Deus, que é tão viva, tão influente, tão atual. Agora, eu quero te chamar para ver mais uma vez Apocalipse 20:10 aqui, eu quero concluir. O texto que iniciamos. Assim diz: o diabo sedutor deles foi lançado. Apocalipse 20:10. Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Opa, peraí. Quero concluir aqui. O diabo foi o quê? Lançado? Não é o diabo que lança, não? Não é o diabo que lança as pessoas no inferno? E a Bíblia está dizendo que o diabo foi lançado? Como assim? E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. O diabo foi lançado e não lança? A pergunta é: quem é que lança quem no inferno?
Quem é que lança quem? O diabo é um ser tão deplorável. Padre Léo, falecido, saudoso, homem, ele chamava o diabo de encardido. Sabe aquele encardido? Eu chamo ele condenado, né? Ele já foi condenado e não há o que possa alterar essa sentença. A pergunta é, se não é o diabo quem lança, então quem faz isso? Mateus capítulo 10, versículo 28. Vamos lá. Mateus 10, 28. E aí surgem umas incógnitas que precisam ser desvendadas hoje aqui. Mateus 10, 28. Jesus falando, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Quem é que mata a alma e o corpo? Jesus. É Deus. Como assim, pastor? É isso que ele está dizendo. Não tem mais os que matam o corpo. Qualquer um pode matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Jesus está dizendo, o diabo pode matar até o teu corpo. Como quis matar o corpo de Jó. Ou melhor, como quis matar a alma, a vida de Jó, e Deus disse, toca no seu corpo, mas na sua alma não, porque ela é minha, ela me pertence. Então o diabo pode matar um corpo, isso com a permissão de Deus, mas a alma ele não pode tocar, porque essa é Cristo que manda para o inferno, tanto a alma quanto o corpo. Agora preste bem atenção o que Jesus disse, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. O que é que Jesus disse? Temei. Sabe o que é que nos falta? Temor. Nenhuma geração será mais cobrada do que a nossa, porque nossa geração não tem temor. Nós não temos respeito a Deus. Nós tratamos Deus com muita leviandade, de uma forma muito inconsequente. Toda geração que viveu o avivamento foi uma geração que tinha temor. Temor não é medo, mas temor é aquela reverência temente. Aquela reverência a Deus que esses homens tiveram. Nós não temos temor. Infelizmente a verdade é essa. Para nós o inferno é uma mensagem medieval e o diabo é apenas um ser mitológico. Infelizmente é isso. Mas não é assim que as escrituras nos ensinam. E de repente alguém aqui está pasmo, perplexo, assombrado, perguntando, como assim, pastor? Como é que pode um Deus de amor nos levar ao inferno? Essa é a pergunta, não é? Deus é amor, mas o seu amor não anula a sua justiça. Deus é amor, mas o seu amor não anula a sua justiça. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 31. É horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Sabe por quê? Porque Deus é fogo consumidor. Você não conhece a ira de Deus. O salmista Davi diz, tu és terrível quando tu te iras. Tu és terrível quando tu te iras. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus, porque Deus é um fogo consumidor. Quem vai mandar esse pessoal para o inferno, sim, é o próprio Deus. Mas como pode? Deus é um Deus de amor. O seu amor não anula a sua justiça. Ao contrário, a sua justiça é uma expressão de amor. Amém, irmãos? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que não aceitou Jesus como seu Salvador, um dia vai ter que encará-lo como o seu juiz. Ele vê o mundo como Salvador para salvar, mas ele voltará a esse mesmo mundo como juiz para julgar. Esse dia
Todos vão se prostrar. Alguns voluntariamente. Outros terão a rótula dos seus joelhos rompida. Os ligamentos tudo partido. Mas todos vão se prostrar diante de Jesus. Não há o ateuzinho da sua universidade vai se prostrar diante de Jesus. O agnóstico, cético, desviado, vai se prostrar diante de Jesus. Todos eles vão se prostrar diante de Jesus. Só que agora vão ter que encarar Jesus como juiz. O seu juízo é implacável. Como pode um Deus de amor condenar as pessoas ao inferno? Acho que a melhor pergunta seria: como pode uma criação rejeitar o Criador? E eu estava conversando com um jovem que chegou para mim e disse: olha, pastor, eu acho Deus injusto. E é? Isso é, porque o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão? E por causa daquele infeliz, até hoje a gente está sofrendo. Aí eu disse: rapaz, não é que tu tem razão. Não é que tu tem razão. E ele olhou assim para mim. Eu disse: sabe por quê? Porque por causa da morte de um justo inocente, que é Jesus, morto da maneira mais cruel e covarde, todos têm acesso à salvação. Realmente Deus é injusto. Ele: não, peraí, não é isso que eu estou falando, não. Se formos analisar nessa ótica, meu irmão, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos resgatar do inferno. Não pense você que está fora dessa sentença. Não pense você que há de se livrar desse juízo, desse julgamento, se não for através de Jesus. Somente o sangue do Cordeiro pode nos resgatar do império das trevas. Somente o nome de Jesus é poderoso para nos livrar de todo mal. De todo mal. É isso que está escrito. Alguém já disse: se pudéssemos resumir a Bíblia toda em um versículo, seria João 3,16. O que é que diz João 3,16? Quem nele crer não está condenado. Quem nele não crer, escuta, não é que a humanidade vai ser condenada, a humanidade já está condenada. Quem nele crer não será condenado. Quem nele não crer já está, não será, já está condenada. A humanidade já está condenada. A sentença já foi estabelecida, o ultimato do juiz já foi outorgado. Agora a pergunta é: quem poderá nos defender nessa hora? Graças ao bom Deus que nós temos um advogado fiel, Jesus Cristo, à destra de Deus Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Porque quer saber, meu irmão, eu não mereço o céu. Você não merece o céu. E por mais que venhamos nos esforçar para sermos melhor, tudo que viermos a fazer não passa de trapo de imundícia. Esses são os nossos atos de justiça. Por isso que diante do juízo de Deus, todos os homens são indesculpáveis. Ninguém vai para o inferno inocente. A única certeza que eu tenho é que quem estiver no céu vai estar ciente de que está lá, mas não merece estar. E quem estiver no inferno vai estar completamente consciente, ao ponto de dizer: eu estou aqui, mas eu sei que eu mereço aqui estar. Porque diante de Deus todos os homens são indesculpáveis. Se cale diante dele todos os seres. É o juízo divino que vai esclarecer o nosso entendimento. Porque eu estou dizendo isso, não queira ser mais misericordioso do que Deus, não queira ser mais piedoso do que Deus, porque nem eu nem você seríamos capazes de dar nossa vida por uma humanidade perversa e pervertida como essa. O que acontece é que a gente não tem o devido entendimento, que esse sim nós teremos no dia do grande julgamento, onde Deus há de esclarecer, através dos seus atos de justiça,
que ele se revelou de diversas formas, mas mesmo assim os homens preferiram adorar a criatura ao invés do Criador. Mesmo assim os homens preferiram o inferno. Escolheram o inferno. A escolha hoje é sua. Hoje pode ser sua. Céu ou inferno, qual é a sua decisão? Agora lembre-se, e essa decisão é para sempre. Amém? Olha para o seu irmão e diz a ele: e aí? Já fez sua decisão? Era isso que eu queria provocar mesmo, gente. Quero que você saia daqui reflexivo mais do que nunca. Ter o seu nome escrito no hall de membros da Igreja Batista Nacional Evangelizadora não garante ter o seu nome escrito no livro da vida. Ter um lugar nessa casa não lhe garante ter um lugar nas mansões celestiais. Ter um ministério, um cargo, um título, não lhe garante o gozo, a segurança da vida eterna. Céu é um lugar para salvos em Cristo Jesus. Para aqueles que acreditaram na salvação e viveram conforme a salvação. Pense nisso. Pense nisso. Alguém disse que ninguém se importa com o céu ou o inferno até o dia que percebe que está prestes a morrer. Quando está prestes a morrer, por mais cético, agnóstico, incrédulo, por mais zombador, apóstata, escarnecedor que a pessoa seja, ela vai refletir sobre o céu e sobre o inferno. Nós não temos garantia e segurança quando será o nosso último dia, quando será a nossa última oportunidade. Portanto, reflita sobre essa verdade e faça a escolha certa. Você ainda tem chance. Você já ouviu aquela história que alguns dizem que é parábola, mas não é parábola, porque Jesus diz o seguinte: havia um homem rico e um homem muito pobre, o rico e Lázaro. No final da vida, o Lázaro, o pobre, vai para o céu, e o rico, muito rico, vai para onde? Para o inferno. Quando chega no inferno, sabe o que é que ele quer ser? Missionário. Só que é tarde demais. Quando ele chega no inferno, ele diz: Senhor, permita-me que eu vá aos meus familiares, anunciar como de fato é esse lugar. O tormento da consciência o atormentava dia e noite. E saber que teve toda a oportunidade do mundo de aceitar Jesus e não aceitou Jesus. É forte isso. Era muito tarde para ser missionário. Jesus disse bem assim que há um abismo intransponível entre o céu e o inferno. Não há condições de anjos se transformar em demônios, nem de demônios se transformar em anjos. Não há condições de um salvo se tornar um perdido, nem de um perdido se transformar em um salvo. A oportunidade é agora. Essa é a hora. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Não se esconda atrás de uma igreja. Não se refugie atrás de uma religião. Isso é fantasia, isso é ilusão. A palavra de Deus nos diz: se você é crente, faz muito bem, até os demônios do inferno são e se estremecem. Ser crente não significa nada. Ser salvo, sim. E a diferença de um crente para um salvo é que o crente somente crê em Deus. O salvo não somente crê em Deus, como ele vive para Deus. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Nós não queremos somente crer em Deus. Nós queremos viver por Ele e viver para Ele. Por todos os dias da nossa vida. Enquanto fôlego tivermos, viveremos para o Senhor. Aleluia.
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.